Então, hoje é 14 de novembro, aula de análise de projeto de algoritmos. Estamos gravando. Então, boa noite. Nós vamos começar essa parte inicial, são os fundamentos matemáticos, tá? Ou os elementos matemáticos, vamos dizer assim, do curso. É uma parte assim, um pouquinho mais árida para vocês no início, eu imagino, e vamos tentar colocar isso dentro do contexto, tá? Dentro do possível, mas muita coisa que a gente vai ver aqui, a gente só vai usar mais para frente. Então, o primeiro tópico é esse aí, o método da indução lógica. Então, método da indução lógica, também chamado de método da indução matemática, ou em alguns casos eu não escrevo, porque eu acho errado, método da indução infinita, e às vezes indução finita, às vezes também chamado de princípio da indução finita. Alguns nomes eu não entendo, né? Os livros, especialmente os livros de matemática de escola, chamam de indução finita. É um método que é um nome que eu nunca consegui entender muito bem. Eu prefiro chamá-lo de método, tá? Existe uma fundamentação axiomática para isso, eu vou explicar. Mas é um método de demonstração. Quem estudou lógica comigo já viu essa fundamentação. Lá na lógica a gente faz isso de uma maneira muito formal, muito estruturada. Aqui não vamos fazer isso. Quer dizer, quem já conhece o método não precisa estruturar aquela demonstração daquele jeito. A gente vai um pouquinho, usa de uma maneira um pouquinho mais, como é que se diz? Um pouquinho mais resumida, tá? Então, o que é esse método? É um método de demonstração. Você quer demonstrar? É um enunciado lógico. Para quem não lembra, enunciado ou proposição lógica é uma estrutura gramatical, linguística, a qual se pode atribuir o valor verdadeiro ou falso. Então, dentro da matemática, 2 mais 2 igual a 4. Isso é um enunciado. 2 mais 2 igual a 5. Também é um enunciado. Primeiro tem o valor lógico verdadeiro, o segundo tem o valor lógico falso. E existem enunciados também às quais não se pode atribuir o valor, mas eles têm a forma de um enunciado, tipo x igual a 2, ou amanhã vai chover. Eles são abertos. Eu não sei quem é x, não sei dizer se ele é igual a 2 ou não, mas isso é um enunciado. Amanhã vai chover, eu só vou saber amanhã. Então, está no futuro. Então, tem várias maneiras, vários jeitos pelos quais um enunciado pode ser aberto. Bom, quando a gente quer estabelecer a veracidade de um enunciado, a gente precisa fazer uma demonstração. No princípio, você tem vários métodos que usam a estrutura lógica para incluir. A demonstração pode ser direta, usando as regras de transformação lógica. Você parte de alguma coisa, algum enunciado que já se sabe verdadeiro, ou um axioma, ou um teorema já demonstrado, e a partir desse teorema você vai produzindo, em várias etapas, outros enunciados. Um decorre dos anteriores, pelas regras da dedução lógica, até que a gente chega no enunciado que se queria demonstrar, então, estabelecido um teorema. O que é o método da indução lógica? Além de todas as regras de indução que a gente tem na lógica, a gente também usa a estrutura de um conjunto bem ordenado. Tá? Um conjunto bem ordenado é um conjunto que possui um mínimo. Para explicar isso, eu já defini aqui o que é um mínimo. Aí existe M, conjunto C é dito bem ordenado, se tem um M, um elemento, algum elemento lá, que é menor do que todo mundo, dentro daquele conjunto. Menor do que todo mundo. Para ficar mais concreto, conjunto dos números naturais. O zero é o mínimo. Por quê? Para qualquer que seja o número, zero é menor do que esse número. Mas, quando nós usamos essa definição, é importante saber. Eu estou apresentando para vocês aqui, mas espera aí, conjunto é qualquer coisa. E você está apresentando para mim aí
uma relação de menor que eu não sei se está definida. Entre os números naturais, nós já sabemos o que é essa relação. Então, eu vou passar aqui um tanto rapidamente pela definição do que é uma relação e do que é uma ordem, tá bom? Uma relação, então, entre os conjuntos A e B é qualquer subconjunto do produto cartesiano desses dois conjuntos. Lembra que o produto cartesiano é o conjunto dos pares de elementos, nessa forma que está aqui, ó. XY pertence a R. XY pertence a R. Esse aqui é um par ordenado. Primeiro elemento pertence a A, o segundo elemento pertence a B. Vocês usaram isso no contexto do R2, do R3 é uma tripla ordenada. O par ordenado que o X é diferente, o XY é diferente do YX. É um par de elementos, a ordem aqui é importante. Esse vem antes do outro, tá? Então, o conjunto de todos os pares ordenados, em que o primeiro elemento pertence a A, o segundo elemento pertence a B, é um produto cartesiano A cartesiano B. Bom, qualquer subconjunto desse produto cartesiano é chamado de uma relação entre A e B. Então, uma relação está contida em A e B. Então, disse que X se relaciona com Y segundo R. Eu vou usar aqui essa notação para resumir isso que está aqui. Isso, opa. XY pertence a R, eu escrevo abreviadamente dessa maneira. Só para a gente entender o que eu quero dizer com relação. A palavra relação, na linguagem cotidiana, é usada para dizer alguma condição que se estabelece entre duas entidades. Entre pessoas, você tem uma relação com outra pessoa ou não tem uma relação. No sentido assim, você pode ser irmão da pessoa, você pode ser filho, você pode ser amigo, você pode ser colega de sala, colega de trabalho, tá? Uma relação é uma condição que se estabelece. Ela ou é verdadeira ou é falsa. O Giovanni até onde eu sei, não é meu parente. Parente quer dizer, existe um grau de parentesco que se pode definir com todos os detalhes. Mas o Giovanni é meu aluno, então essa relação eu tenho com ele. Entre os números, um número pode ser menor do que outro, pode ser igual, pode ser múltiplo, pode ser divisor, pode ser uma série de outras coisas. Entre qualquer campo da matemática, você vai encontrar esse tipo de coisa, tá? Então, a gente precisa caracterizar as relações segundo algumas propriedades. É confortável para vocês essa notação aqui, usando quantificadores? Está tranquilo ou precisa de algum esclarecimento? Sim ou não? Responde para mim. Está confortável? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Pra, Então, pra mim, de boa. beleza. Se alguém não tiver, é só comentar, tá bom? Bom, então a gente diz que uma relação R é simétrica. Se para todo x, para todo y, x se relaciona com y, se somente se, y se relaciona com x. Relação simétrica é aquela que vai e volta. Relação de igualdade é uma relação simétrica. A relação de irmão é uma relação simétrica. Como se eles estivessem na mesma altura. Eu quero dizer assim, você é irmão do seu irmão? Você é primo do seu primo? Sim. Você é mãe da sua mãe? Não. Então, a relação de mãe não é simétrica, mas primo e irmão são. Você é parente do seu parente? Sim. Você é professor do seu professor? Não. Entre os números também, a relação de igualdade é simétrica. Se x igual a y, y igual a x. Mas a relação de menor, por exemplo, estritamente falando, não é. Se x é menor que y, y não é menor que x. E a de menor ou igual? Também não é. Porque ali ela diz que para todo x, para todo y, x se relaciona com y se e somente se y se relaciona com x. Então, se x é menor que y, não necessariamente y vai ser menor que x. Então, a relação de menor não é simétrica. Tá? Segunda caracterização. A relação é reflexiva. Todo elemento se relaciona consigo mesmo. Então, se ele pertence ao conjunto, no caso, o conjunto onde foi definidas as relações,
X se relaciona com X. Um detalhe sobre relações. Peraí. Eu defini aqui uma relação entre dois conjuntos A e B. Mas na maior parte dos casos, a relação vai ser do conjunto consigo mesmo. Tá? Em vez de usar o A cartesiano B, eu vou falar o A2, tipo R2. Nesse caso aqui, uma relação só pode ser reflexiva se ela for definida sobre um conjunto só. Na maioria desses casos, sim. Bom, o que é uma relação transitiva? Se x, para todo x, para todo y, para todos y. Se x se relaciona com y e y se relaciona com x, então x se relaciona... Aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui, só um minutinho. Transitiva. X se relaciona com z. Eu quis o seguinte, ó. Se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Necessariamente. Sempre. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Então, essas relações são transitivas. Entre as relações humanas, eu gosto de dar esses exemplos porque ajuda a concretizar. Se Bruno é irmão de Eduardo e Eduardo é irmã de Denner, necessariamente Bruno é irmão de Denner. Entendeu? Então, a relação de irmão, desde que seja irmão, estritamente falando, que irmão é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E existe a relação que é meio-irmão, quando alguém é irmão por parte de pai ou por parte de mãe. Na linguagem cotidiana, a gente não fala. Você não apresenta, se alguém aqui tiver um caso como esse, eu tenho na minha casa. A minha mulher teve um filho filho do primeiro casamento, e ela tem um filho comigo. Os dois se chamam irmãos, eles são irmãos. Mas, na verdade, eles são meio-irmãos. Então, a relação de irmão, de pai e mãe, é uma relação transitiva. O irmão do seu irmão necessariamente é seu irmão. Mas, no caso dos meio-irmãos, não necessariamente. Então, ela não é transitiva. O primo, por exemplo, o primo do seu primo pode ser seu primo ou não. Não necessariamente, lembra? Se um deles é seu primo por parte de pai, o outro é primo por parte de mãe, eles não são primos um do outro, tá? A relação de transitividade é interessante também no caso da relação de divisibilidade. A é divisor de B. Como a gente diz, A divide B. Nesse caso, se A divide B e B divide C, então A divide C. Tá claro o que é transitivo? E eu, assim, eu não vou esperar vocês responderem, não, tá? Quando eu disser está claro, eu estou encerrando um assunto. Se não ficou claro, a pessoa se manifesta. A relação é antissimétrica. O que quer dizer isso? Para todo x, para todo y, se y se relaciona com x e y se relaciona com x, desculpa, x se relaciona com y e y se relaciona com x, então x igual a y. Ou seja, só acontece de ir e voltar quando for o mesmo elemento. Por que isso é importante? Porque a relação, por exemplo, de menor ou igual, é típica relação antissimétrica. Quando que eu digo x é menor ou igual a y e y menor ou igual a x? X é menor ou igual a y e y menor ou igual a x. Necessariamente o x é igual a y. Então, a relação é antissimétrica nesse sentido, tá? A relação de menor também é antissimétrica. Isso é interessante observar, né? Relação estritamente... desculpe. X se relaciona com y, desculpa, antissimétrica. X é menor que y e y é menor que x. Então, x é igual a y. Isso também é verdadeiro. Por quê? Porque nunca vai acontecer do x ser menor que o y e o y ser menor do que x. Então, no caso do enunciado lógico, que é a condicional, se a antecedente é necessariamente falsa, então a condicional é verdadeira. Também estou supondo que vocês entendam do que eu estou falando. Uma relação é total quando? Para todo x, para todo y, o x se relaciona com y ou y se relaciona com x. A total quer dizer que todo mundo se relaciona de alguma maneira ali. Pelo menos um com o outro. Tá?
Evidentemente, entre números não existe isso. Divisibilidade, por exemplo, não é uma relação de total, porque dois números são primos entre si, um não divide o outro. E uma relação é estrita quando para todo x, para todo y, se x se relaciona com y, então necessariamente o y não se relaciona com x. Um exemplo interessante é a relação de menor. Tá? X é menor que y, então y não é menor que x. Né? Observa que a relação pode ser antissimétrica e estrita ao mesmo tempo, no caso da relação de menor. Até aí tá bem? Essas 6 definições? Bom. Bom, então tem dois tipos de relações. A mais importante para nós são as ordens. Eu vou falar rapidamente o que é uma equivalência, só por completude. Uma relação é chamada de equivalência se ela for reflexiva, simétrica e transitiva. Então, ela é simétrica, reflexiva e transitiva. Tá? Todo mundo, a relação, sempre que ela vai, ela volta. Tá? Todo elemento que tem a relação com o outro se relaciona com ele. Ela é reflexiva, todo elemento se relaciona consigo mesmo. E ela é transitiva. Se x é ry, y é z, então x é rz. Já dei exemplos de relações transitivas. Então, o exemplo mais fácil de equivalência é a própria relação de igualdade. A igualdade, vou voltar aqui, ó, a igualdade é simétrica. Se x igual a y, então y igual a x. Ela é reflexiva, todo elemento é igual a si mesmo. E ela é transitiva. Se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Então, a igualdade é uma equivalência. Uma equivalência entre pessoas são aquelas relações que determinam grupos. Por exemplo, eu posso dividir vocês pelo time que vocês torcem. E eu deixo um time ali, porque é aquele que não tem time, que não liga para futebol. Então, se duas pessoas, se o Giovanni e o Rodrigo torcem para o mesmo time, Rodrigo e o Giovanni torcem para o mesmo time. É claro, nem precisa dizer isso, fica redundante na linguagem. O Giovanni torce para o mesmo time que ele mesmo. E se o Giovanni torce no mesmo time do Rodrigo, o Rodrigo torce no mesmo time do Rafael, então o Giovanni torce no mesmo time do Rafael. Cidade de nascença, por exemplo. Conterrâneo, né? Duas pessoas são conterrâneas quando nasceram no mesmo lugar. Então, se o Bruno é conterrâneo do Eduardo, Eduardo é conterrâneo do Denner, o Bruno é conterrâneo do Denner. A relação é transitiva, ela é simétrica e ela é reflexiva. Então, essas relações, elas têm uma característica. Elas partem um conjunto, tá? Elas criam uma partição. O que é uma partição? É uma coleção, a definição está aqui. Uma partição sobre o conjunto A é uma coleção de subconjuntos aí, que são disjuntos 2 a 2, disjunto 2 a 2 aqui, dois deles, a interseção é sempre vazia. E a união deles resulta em A. Então, para todo Y, para todo J, aí, interseção AJ é igual a vazio. E a união de todos os AI dá o A. O que é isso? Você pega o conjunto A, divide ele num monte de conjuntos, de forma que todo elemento está somente em um deles. E a união, juntando todas essas partes, você tem o conjunto original. Imagina que eu fosse dividir uma turma de pessoas pela inicial, pela letra inicial do nome. Eu teria aí, no máximo, 26 grupos, 26 classes de pessoas. Todo mundo estaria em uma e somente uma classe, e unindo todas as classes, eu teria o grupo de pessoas original. Por quê? Significa que duas pessoas têm a mesma inicial, ou seja, existe uma equivalência. Todo conjunto onde eu consigo definir uma equivalência, essa partição surge naturalmente. Então, como eu disse aqui, conterrâneo. Vou dividir vocês, quem nasceu em Juiz de Fora, quem nasceu em Matias Barbosa, quem nasceu em Ervalha, quem nasceu em Lima Duarte, quem nasceu em Viçosa. Vou dividindo vocês por grupos, por classes, a gente diz. E todo mundo vai pertencer a um e somente um desses grupos. Tá? Isso é o que é importante sobre equivalência. Tem uns exemplos aqui entre pessoas, né? Já falei deles aqui. Eu não vou
voltar. Na matemática, um exemplo interessante é a congruência módulo M. A congruência, vale explicar, é muito simples. Dois números são congruentes módulo M, P e Q são congruentes, a gente usa esse sinal aqui, um nó de igual com 3 tracinhos, módulo M, módulo N, no caso, né? Tá diferente aqui. Deixa eu corrigir isso aqui, já aproveito. Meu partir para você já está certinho. Quando os dois números divididos por M dão o mesmo resto. Veja bem, eu tiver congruência módulo 3. Congruência módulo, um número dividido por 3, ele só pode dar 3 restos. 0, 1 ou 2. Então, eu tenho, eu digo que dois números são congruentes módulo 3, se ao serem divididos por 3, eles dão o mesmo resto. Então, por exemplo, o 2 e o 5 são congruentes módulo 3. Por quê? O 2 dividido por 3 dá resto 2. O 5 dividido por 3 dá resto 2. Congruência módulo 2, por exemplo, nós lidamos com ela toda hora e dissemos para o ímpar, né? Os números, ao se dividir um número por 2, o resto só pode ser 0 ou 1. Quando dá 0, a gente chama ele de par. Quando dá 1, a gente chama de ímpar. Então, com divisão por 3, eu tenho 3 classes. É uma equivalência, dois números são congruentes, essa relação é simétrica, porque se x é congruente, A é congruente com B, B é congruente com A, ela é reflexiva, porque o número dá o mesmo resto que ele mesmo, e ela é transitiva também. Então, essa é uma equivalência, tá bem? É interessante que você já brincou de par ou ímpar, né? Sugestão para vocês, tá? Quando você quiser usar um par ou ímpar, você tem que fazer, às vezes, um par ou ímpar com 3. É fácil fazer. Você faz uma classe de equivalência com 3. Então, um escolhe a classe 0, o outro... Quando você fala par ou ímpar, um escolheu a classe 0, módulo 2, que é o par, e o outro escolheu a classe de resto 1, que é o ímpar. Se tiver 3 pessoas, e cada um coloca um número com os dedos assim, você pode fazer, eu quero a classe 0, o outro a classe 1, a classe 2. Aí, se você somar os números, der 8, por exemplo, deu classe 2. Se der 13, deu a classe 1. Quem escolheu a... Por 5 pessoas, você pode fazer também um par ou ímpar sofisticado, de classe de equivalência. Cada um escolhe um número, você faz a congruência módulo 5, tá? Bom, as ordens são mais importantes para nós, aqui no curso. Então, o que é uma ordem? É uma relação transitiva e antissimétrica. Vamos voltar lá. O que é uma relação transitiva? Já falei bastante. O que é uma relação antissimétrica? Se x pertence a y e y pertence a x, então x é igual a y. Então, ou não acontece dela ir e voltar, ou seja, ela é estrita, tá? Lembra que a estrita é x se relaciona com y, então, necessariamente, y não se relaciona com x. Necessariamente. Agora, sendo antissimétrica, quando isso acontece, a relação vai e volta, só quando os dois elementos são iguais. Então, o caso que eu citei, a relação de menor ou igual. Quando que x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x? Quando x é igual a y. Então, se uma relação for transitiva e antissimétrica, ela é uma ordem. Então, já está claro aí, de um conjunto sobre qual se define uma ordem, a gente diz que esse conjunto é ordenado. Uma ordem pode ser total ou parcial. O que é uma ordem total? Uma relação que está aqui, é total. Quando sempre acontece, dados dois elementos, ou um se relaciona com o outro, ou o outro se relaciona com um. Então, essa ordem é total. Uma ordem que for total, né, é chamada de ordem total. Se ela não for total, ela é chamada de parcial. Ok? Aí sim, cheguei no ponto que eu queria a respeito do que nos interessa. Mas eu tenho os exemplos de ordens aqui. Relação de ordem entre números, não preciso definir para vocês, você já sabe o que é. Eu tenho 4 relações de ordem aí, menor, maior, menor igual, maior igual. Lembro que
essas quatro ordens são totais entre qualquer conjunto de números que você conheça, até os reais. Naturais, a relação é total. Por quê? Dados dois números naturais, A e B, necessariamente o A é menor que B ou o B é menor que A. Isso é importante. Maior, a mesma coisa, que é a outra relação, né? A menor igual é maior igual também. Então, essas quatro relações essas quatro ordens, elas são totais no conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros relativos, no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais. Mas entre os complexos, por exemplo, não existe uma ordem total. Você até consegue definir, mas não de uma forma assim cotidiana, de uma forma que seja útil. Então, a gente diz que os conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais são conjuntos totalmente ordenados. E outros conjuntos não são. É muito importante a ordem total para nós. Repara que, se dados dois elementos, eu sempre consigo colocar os dois em ordem, sempre consigo comparar, um é menor do que o outro, isso significa que eu posso colocar os elementos ordenados, organizá-los numa lista ordenada. É uma sequência única de elementos. Tá? Eu faço isso, por exemplo, com as palavras. Né? Nós sabemos qual que é a definição de ordem alfabética. A ordem alfabética, você tem a ordem das letras do alfabeto, das letras, que é uma ordem totalmente arbitrária. Ela é uma ordem que já existe, pelo menos, desde os alfabetos semíticos, que deram origem ao alfabeto grego, que deu origem ao alfabeto etrusco, que deu origem ao alfabeto latino, que deu origem aos alfabetos modernos. Nós usamos esse que a gente chama de latino, que não é o mesmo que se usava no latim da Roma antiga lá, mas esses alfabetos foram sendo herdados desde lá, pelo menos desde o Fenício, mas na verdade ele vem do Egito. Mas essa ordem é arbitrária, mas ela já existe aí desde essa época. Por que o A vem antes do B? Não sei, mas ele vem. Então, se está definido uma ordem total entre as letras, você pode definir também uma ordem total entre as palavras. Você sabe fazer isso, você conhece a ordem alfabética. E o critério de ordenação é o seguinte: eu olho para a primeira letra de cada uma das palavras. Se elas forem diferentes, aquela que tiver a letra menor vai ser a palavra que vai ser menor. Se as duas letras forem iguais, a gente olha para a letra seguinte. A que for menor vai ser a palavra menor. E isso vai sendo feito até que uma das palavras seja mais curta que a outra. Nesse caso, essa mais curta é a que é menor. E se chegar no final das duas palavras ao mesmo tempo, significa que elas são a mesma palavra. Então, uma não é menor do que a outra. Elas são iguais. Então, isso estabelece entre as palavras de uma língua, de um idioma, pelo menos dos idiomas que usam o alfabeto latino, existe uma ordem total entre as palavras. Acabei de apresentar para vocês uma ordem total. Você consegue se imaginar escrevendo uma função lá em C, por exemplo, em alguma linguagem, que retorne a condição de menor. Pode ser até um operador, para quem usa C++, por exemplo. Define um operador menor entre duas strings, estabelecendo essa comparação. Tá? Na verdade, já existe implementado. Né? Outro exemplo de ordem são as relações entre conjuntos. A relação de continência. Um conjunto está contido em outro. Por que essa relação é uma ordem? Volta aqui. Ó. A ordem é transitiva e antissimétrica. Vamos ver se a relação de continência é transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. É evidente. Tá? Ela é antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, o que você conclui? Que A e B são o mesmo conjunto. Então, a relação de continência é uma relação de ordem, tá? Só que ela não é total, ela é parcial. Por quê? Entre dois conjuntos, não necessariamente A está contido em B ou B está contido em A. Pode ser que eles sejam conjuntos
que um não esteja totalmente contido no outro, mas então tem elementos de A e de B que são em comum e outros elementos não são comuns. Um não é subconjunto do outro. E eles não se relacionam. Tá? Outra relação interessante é a relação de divisibilidade entre números. A gente diz aí, A divide B, essa barrinha vertical aí, significa, a gente lê assim, A divide B. Isso é a mesma coisa que dizer que existe um M tal que A vezes M igual a B. Você já sabe isso. A é divisor de B. Os matemáticos preferem dizer A divide B. É uma relação de ordem. Por quê? Porque ela é transitiva. Se A divide B e B divide C, necessariamente A divide C. Tipo, 2 divide 6 e 6 divide 12. Então, 2 divide 12, é isso que eu quis dizer. E ela é antissimétrica. Se A divide B e B divide A, necessariamente A é igual a B. Então, ela é antissimétrica. Tá? Mas também não é total, porque dados dois números, falei, se eles forem primos entre si, ó, 6 não divide 8 e 8 não divide 6. Então, ela não é total, é uma ordem parcial. Tá? Os meus slides acabam aqui. Não consegui terminar tudo, né? Mas aí eu volto lá para trás e digo que um conjunto é dito bem ordenado se e somente se existe uma ordem total definida sobre ele. E se, além disso, ele possui um mínimo segundo essa ordem. Então, um conjunto tem um mínimo, existe um M contido nesse conjunto, tal que para todo X que pertence a C, essa ordem aqui está a ordem. Então, lá no início eu dei a definição, eu falei, é preciso um conjunto ser bem ordenado, é preciso que ele tenha uma ordem definida sobre ele. Mostrei para vocês que ordem não é necessariamente a relação de menor ou igual entre números. Existem muitas ordens, muitos tipos de ordem também. Total estrita, total não estrita, parcial estrita, assim por diante. Bom, o mais familiar desses conjuntos bem ordenados é o conjunto dos naturais. O conjunto que você já conhece desde criança, é o primeiro conjunto de números, conjunto numérico que a gente aprende, com o qual a gente lida. E, historicamente, nas culturas também os primeiros números com que a gente lida são os números naturais. Na evolução também da mente humana, a criança descobre os números naturais, em primeiro lugar. Existem até animais que conseguem contar, conseguem comparar quantidades a ponto, de forma precisa. Tem uma experiência que eles fizeram com leões, tem uma experiência que fizeram com fêmea que tem filhotes, ela sabe exatamente quantos filhotes ela tem. Se um sumir, ela sabe que ele sumiu. Ela conhece individualmente. Às vezes tem indicações, só cada um vai passando por ela, ela olha assim, sabe? Se ela tem 5 filhotes, só tem 4 aqui, ela vai procurar o outro. Então, eles conseguem estabelecer essas contagens. Alguns pássaros também conseguem. Mas é claro que, se você perguntar para um pássaro, ele sabe que ele tem 4 filhotes ou 5, mas ele não sabe que esses números são infinitos, por exemplo. São propriedades que nós definimos para esses números. Para nós, na verdade, eu dei essa volta toda aqui, mas os conjuntos que nos interessam são particularmente o conjunto dos números naturais. Por que isso? Porque nós vamos tratar aqui, grande parte do curso, sobre o assunto complexidade de algoritmos. Nós temos aqui projeto e análise. Na análise de algoritmos, o mais importante elemento que a gente vai estabelecer é a complexidade de um algoritmo. E a complexidade, depois, nas próximas aulas, eu vou definir com precisão, tá? Formalmente, o que é a complexidade de um algoritmo. Mas, em princípio, a complexidade, a ideia é que ela seja uma medida da eficiência desse algoritmo. Mas toda medida tem que ser bem definida. Todo critério tem que ser bem definido, segundo uma regra. Isso vale tanto para a matemática quanto para a legislação. A legislação ele estabelece lá que uma coisa é crime, mas o que é essa coisa? Um certo ato.
Então, o ato tem que estar bem definido o que vai ser. Um exemplo interessante que aconteceu num contexto mais próximo de vocês são essas cotas para minoria na universidade, né? À medida que se definiu que existe uma cota para minoria racial, existe uma cota para aluno de escola pública, existe uma cota para portador de deficiência física, é preciso que a legislação que estabelece a cota está definindo um conjunto. O conjunto só está bem definido se existe um critério claro sobre saber se o elemento pertence ou não a esse conjunto. Então, o da escola pública é mais fácil de se estabelecer porque existe um ato formal reconhecido aí, que é a matrícula na escola pública. Se você quer concorrer no SISU, lá, a cota de escola pública, basta você apresentar o comprovante de matrícula numa escola pública. Comprovante, na verdade, de conclusão do curso, do ensino médio, na escola pública, que levou algumas distorções. Tem gente que não é de escola pública, se matriculou na escola pública só para poder concorrer a essa cota. Eles já deram um jeito de remover essas distorções. Quando se trata, por exemplo, da deficiência física, é preciso que alguém estabeleça o que é. Eu, como estou com a perna quebrada aqui, hoje eu estava no Uber, precisei sair para ir ao médico, falei, você pode parar na vaga de deficiente para eu descer, porque eu tenho a mesma dificuldade que um deficiente físico, mas a minha deficiência é temporária. Na verdade, eu nem sei se legalmente eu teria esse direito, mas como eu só fui descer do carro depois ele foi embora, eu não me preocupei. É porque a dificuldade de andar, por que você reserva a vaga para o deficiente físico em qualquer estacionamento? Deixar ele mais perto da porta, da saída, porque a pessoa tem mais dificuldade de se movimentar. Então, se reserva aquelas vagas. Eu dei esse exemplo porque, em alguns contextos em que a questão da deficiência física aparece, a pessoa precisa comprovar isso. Então, essa condição tem que ser estabelecida pela autoridade e emite um documento, igual a condição de idoso. Ser idoso no Brasil, em muitos países, dá acesso a uma série de direitos. Pagar a meia entrada no cinema, estacionar em vaga para idoso, mas uma série de outras coisas. Então, o idoso tem que estar definido, mas em alguns contextos, o idoso é a partir dos 60, outros a partir dos 65. Como um idoso é uma condição que a maioria das pessoas não está interessada em ter, né? Eu conheço gente que já tem mais de 60 e que não quer usufruir, assim, o mais conhecido é a passagem gratuita no ônibus, né? Bom, vocês entenderam. E a questão da minoria racial, por exemplo, costuma criar um problema. Na universidade já criou umas distorções que a pessoa simplesmente se autodeclara pertencer a uma minoria racial e não existe um critério claro, evidentemente, porque, especialmente no Brasil, a minoria racial é definida pela aparência física e não pela ascendência, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você olha para a pessoa assim, ele tem cara disso, cara daquilo. Isso é um critério subjetivo, é a impressão que alguém tem. Então, alguém pode chegar lá e dizer, eu sou desse grupo, dessa minoria, dessa minoria. Então, tem que estabelecer um critério. No caso, começou a ter distorções, tinha gente que declarava, mas na verdade não era. Tinha gente que queria usar esse critério lá dos Estados Unidos, por exemplo, que eu tenho uma avó negra, então eu sou também, porque lá é assim. Aqui não é assim, aqui pela aparência física, porque é como a sociedade entende isso. Então, eles tiveram que estabelecer um conselho, uma comissão que olha para a foto da pessoa e decide se ela pertence à minoria ou não. Então, na legislação é assim, na falta de um critério objetivo, você tem que estabelecer alguém, uma autoridade. Isso acontece no futebol, por exemplo. Futebol tem regra, mas a interpretação da regra é subjetiva. Isso aí foi falta ou não foi? Foi entrada desleal ou não foi? Foi impedimento ou não foi? A regra é clara. Hoje, com o VAR, o impedimento, por exemplo, não tem dúvida. Só olhar a linha ali. Antes, dependendo da posição do bandeirinha, se ele não tivesse na linha exata, ele podia não ter visto direito. Então, no futebol, então, como tem espaço para subjetividade, tem que ter uma autoridade, um juiz que determine. Ou no caso, o exemplo que eu citei da cota racial, é uma comissão. A comissão é soberana. Ela olha para a foto da pessoa, ou a pessoa pessoalmente decide se ela pertence ou não àquele grupo. Aí a ambiguidade está eliminada. Tá? Então, para definir um conjunto, eu preciso de um critério claro. Quando eu defino um conjunto com elemento mínimo, eu também tenho uma relação de ordem definida nesse conjunto, e aí a
relação mínima está estabelecida ali. Bom, se o conjunto tem um elemento mínimo, e se ele tem, significa que ele tem também uma relação de ordem já definida sobre ele. Se ele tem essa relação de ordem total, significa que qualquer parte desse conjunto pode ser colocada em ordem. Lembra que é uma ordem total. Como ele tem um elemento mínimo, eu tenho uma estrutura nesse conjunto que me possibilita, aí sim, estabelecer o método da indução lógica, que funciona daquele jeito que eu falei com vocês. Então, só um minutinho. Aqui. Aqui eu não passei ainda para o slide, tá? Eu tenho esse texto que eu também vou compartilhar com vocês lá. Então, vamos estabelecer o que é o método da indução lógica para nós. Está aqui, eu já defini. O método mesmo está aqui, ó. Ele se baseia nisso aqui. Eu tenho um predicado, tá? Ou pode ser um enunciado indexado a um número, ou ele pode ser um predicado. Predicado que diz alguma coisa sobre um número natural. Esse é o predicado P. Então, é uma indicação. Se ele for um predicado, eu digo P de N. Se ele estiver indexado, eu boto um índice ali. Então, eu quero provar o seguinte teorema. Para todo número natural, o predicado é válido. Esse é o teorema que eu quero demonstrar. Como que é o método da indução lógica? Eu faço o seguinte, ó. Supondo que o conjunto, não precisa ser necessariamente o conjunto dos naturais, pode ser um subconjunto dos naturais também. Repara que, como o conjunto dos naturais é o bem ordenado, ou seja, ele tem um mínimo, tem uma ordem total e tem um mínimo, isso significa que todos os subconjuntos naturais também têm um mínimo. Vamos dar exemplo, subconjuntos naturais. O conjunto dos números pares tem um mínimo. Então, tem o zero, que é menor do que todo mundo. O conjunto dos números ímpares tem um mínimo, que é o 1, que é menor do que todo mundo. O conjunto dos múltiplos de 20 tem um mínimo, que é o zero. O conjunto dos números maiores que 100, ele tem um mínimo, que é 101. Então, todo subconjunto dos naturais também é bem ordenado. Mas vamos pensar inicialmente, só para ficar mais concreto, nos naturais como um todo. Então, eu estabeleço aqui, primeiro, o predicado vinculado ao zero, indexado no zero. Então, eu provo, usando algum outro recurso, que esse enunciado é válido para o zero. Lembra que,
como eu tenho um mínimo e o conjunto é totalmente ordenado, isso significa que todo elemento desse conjunto tem o que a gente chama de um sucessor. Depois eu escrevo a definição precisa de sucessor aí. Isso pode ser dado axiomaticamente, então eu posso definir o que é o sucessor. Sucessor de um elemento, numa ordem total, é aquele elemento que é maior, o sucessor de A, aquele que é maior do que A, e é menor do que todos os outros. Ou seja, o sucessor de A é o mínimo dos elementos que são maiores que A. Vou repetir. O sucessor de A é o mínimo dos elementos que são maiores que A. Os maiores que A também são um subconjunto, conjunto bem ordenado, dos naturais. Então, se todo número tem um sucessor, todo natural. Daqui para frente, quando eu disser número, eu estou falando de números naturais. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: eu estabeleço primeiro, eu demonstro esse enunciado para o mínimo do conjunto, que é o zero. Desculpa. Em seguida, eu demonstro essa condicional aqui. Ó. Peraí. Demonstro essa condicional aqui. Não está indo mais que isso, não. Olha só, eu demonstro que para todo n, se P de n menos 1, então P de n. Eu demonstro que para todo n, se P de n menos 1, então P de n. O que eu provei, gente? Primeiro, que vale para o zero. Depois, que se vale para um número, então vale para o sucessor dele. O que está provado? Que ela vale para todo mundo. Se ela vale para o zero, ela vale para o sucessor de zero, que é 1. Se ela vale para 1, ela vale para o sucessor de 1, que é 2, e assim por diante. Então, se o conjunto é totalmente ordenado, é bem ordenado, ele tem um mínimo e todo número tem um sucessor. Se eu provei que ele vale para o zero, e eu provei que se ele vale para um número, então ele vale para o sucessor, eu provei que ele vale para todos os números. Isso é importante. Porque é como eu vou conseguir demonstrar muitos enunciados, muitos predicados, né, na verdade, para todos os números. Repara que tudo que eu tenho um conjunto qualquer que não seja bem ordenado, eu posso demonstrar coisas sobre esse conjunto. Mas quando eu tenho um conjunto bem ordenado, eu tenho esse método, tá? O conjunto tem uma estrutura, essa com mínimo e com sucessores, que eu vou usar para demonstrar. Isso aqui, esse enunciado aqui, né? Isso aqui é um enunciado sobre o predicado T. Então, se ele é um enunciado sobre o predicado, é um enunciado de lógica de segunda ordem. Estou falando alguma coisa que vale para qualquer enunciado, né? Como se tivesse um codificador universal aqui sobre o predicado. Mas ele pode ser colocado também como um axioma, né? Quem já viu os axiomas de Peano, que define os números naturais, é o quinto axioma de Peano. Isso vale para todos eles, tá bem? Bom, essa é uma forma desse método. Mas alguns teoremas, eles não valem para o zero. Eles só valem, por exemplo, a partir de 1. Ou eles só valem a partir de 10. Tá? Então, se eu quero provar alguma coisa para qualquer subconjunto dos naturais, eu posso estabelecer, olha, eu uso com essa forma alternativa que está aqui, que é a chamada forma, a segunda forma, né? Primeiro, então, o conjunto tem um mínimo, que eu vou chamar de N0, tá? Então, primeiro eu estabeleço que ele vale para esse mínimo, que é o N0. E, em seguida, eu provo que se vale para um número, então vale para o sucessor. Logo, o que eu demonstrei? Que para qualquer número maior que esse mínimo,
vale para o conjunto. Ou seja, eu demonstrei para o conjunto dos números que são maiores ou iguais a n0. Tá? Às vezes, alguns teoremas não fazem sentido quando o zero entra ali como n. Esse é o segunda forma. A terceira, que é muito importante para o nosso curso aqui particular, que nós vamos usar muito ela, é um pouquinho diferente. Ela estabelece o seguinte, ela usa uma hipótese um pouco mais forte. Primeiro, mesma coisa, vale para o mínimo. Depois, eu estabeleço que, para qualquer número, eu estabeleço o seguinte, olha, para todo K, se N0 é menor ou igual a K, Q é menor que N, então PK. Eu quero dizer o seguinte, em vez de supor que ela vale para o antecedente, eu vou supor que ela vale para todos os antecedentes dele. Em alguns casos, isso é importante. Em alguns casos, essa hipótese não vem do antecedente, mas ela vem, por exemplo, do número que é a metade dele. Então, se ela vale para todos os números menores que n, então ela vale para n mais 1. Tem que supor que isso seja verdade. E aí, com isso, eu provo que ela vale para o n. O resultado é o mesmo. Tá? O mesmo do anterior. Tá aqui. E consigo selecionar 2 trechinhos. Tá bem? Bom, esse é o método. Tá? Eu vou dar um exemplinho de como que ele funciona. Tem até uns exercícios aqui. Todos eles são numéricos. Eu vou fazer esse primeiro aqui com vocês. Eu vou fazer de uma maneira meio pouco prática. Mas é o recurso que eu tenho aqui para resolver. Eu vou ter um pouquinho de paciência nesse pedaço agora, porque vou ter que escrever aqui enquanto a gente faz. Epa. Mudando um pouquinho. Resolução. Nós vamos demonstrar aqui. Vale isso aqui. O que é isso? É aquele teoreminha simples, né, da soma da PA, soma dos N primeiros números naturais. O jeito que está escrito aí, eu estou escrevendo, olha, eu estou supondo que a notação de somatório é familiar para vocês, tá? Se não for, me fala. Estou somando os números K, que vão de 0 a N, somatório de K. Essa soma é igual a N vezes N menos 1, N mais 1 sobre 2. Quando você se propõe a demonstrar, isso é um teorema simplíssimo, tá? Mas, quando você se propõe a demonstrar um teorema como esse, recomendações práticas. Primeiro, você verifica se ele vale. Deixa eu ver, se o N for 3, por exemplo. 0 mais 1 mais 2 mais 3 dá 6. Vamos ver aqui, ó.
O N é 3. 3 vezes 4, 12, sobre 2, 6. Olha, funcionou. E de 0 a 4? Aí dá 10, né? 0, 1 mais 2 mais 3. O 0 não faz diferença aqui, porque na soma ele é elemento neutro, né? 1 mais 2 mais 3, 6 mais 4, 10. Vamos ver. 4 vezes 5, 20, sobre 2, 10. Ah, e se for 9? Vamos ver. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36, mais 9, 45. Então, a soma dos números de 1 a 9 dá 45. Vamos ver aqui. Se o N for 9, 9 vezes 10, 90 por 2, 45. Olha, deu certo. Isso é para você não perder tempo demonstrando um negócio que você não tem certeza que é verdade. Num exercício, numa prova, numa coisa, evidentemente, se o professor te pede, mostre que, ele já está afirmando que é. Só quer que você apresente a sua forma de demonstrar. Segundo recurso que a gente tem, nossa velha conhecida planilha de cálculo. Tá? Nesse caso, a gente usa, tá? Nessa disciplina eu uso bastante, para testar esses resultados. Então, eu tenho aqui N, e vou apresentar aqui a soma. Então, N, ó, 0, 1, coloca aqui. Como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou fazer a soma dos números daqui até aqui. Não sei se vocês conhecem planilha. Aqui eu coloco, eu fixo esse número aqui. Olha, é porque aqui, ó, como eu fixei o 2, à medida que eu vou copiando, ela vai mudando, tá? Então, eu estou somando de A2 a A4. Estou somando todos os números. Até chegar aqui no 10, poderia continuar. Isso aqui que eu fiz é o quê? É a soma mesmo, tá bem? Eu estou somando isso aqui, olha, do 10 aqui, eu estou somando todos os números. Vocês estão familiares com planilha, né, gente? É tranquilo isso, né? Tá. Sim. Eu estou somando os números entre A2 e A12, que é exatamente os N números naturais, tá? Agora, aqui, eu vou fazer o teorema. O resultado que o teorema, vou chamar aqui de previsto. O que é isso? Os N primeiros números, ó. É esse número vezes esse mesmo número mais 1, dividido por 2. Deu a mesma coisa. Duas maneiras diferentes de fazer o mesmo cálculo. Um é a soma, o outro é o teorema. Diz, eu pego o número, somo com o sucessor e divido por 2. O resultado é esse. Se eu quiser continuar aqui, ó, vai dar essa 44. Aqui, eu estou somando todos os números de 0 a 44. E aqui? Aqui eu estou fazendo 44 mais vezes 45 dividido por 2. O resultado é o mesmo. Claro que estabeleceu assim, está igual em todos. Poxa, provavelmente o resultado é esse. Aí a gente vai demonstrar. Então, como é que eu vou demonstrar? Eu vou começar. Eu vou provar o P0. O que é o PN? O PN, a gente afirma isso aqui. Ó. Um pouquinho de paciência. Tá? Eu defino o predicado PN. PN é isso aqui. Então, o que, é o P0?
Onde tem N, a gente põe 0. Se o Pn é isso aqui, o P0 é isso aqui. Como é que eu vou provar o P0? Agora só tem número aqui. Eu vou calcular esse somatório e vou calcular esse produto. E vou observar que eles dão a mesma coisa. Vou colocar aqui no lugar do zero, o zero. Tá? Esse somatório aí, com K variando de zero, perdão, com K variando de 0 a 0, é o zero. Ele tem um termo só. Certo? É uma coisa tão simples que às vezes sou até estranho, né? Porque... Agora vamos resolver o lado direito, que é o produto. Peraí. Aqui, resolvendo o lado direito, o que vai dar aqui? 0 vezes 0 mais 1 dá 0. Dá 0, né? Não preciso fazer isso. O que eu provei? Que o lado esquerdo, ó, esse somatório aqui, dá 0. Que o lado direito aqui também dá 0. Então, eu provei que isso é igual a isso. Então, eu provei o P0, o predicado indexado em 0. Tá claro? Indexação de predicado. Tá claro? Não está confuso? Bom, agora provamos o passo da indução. Caso base, agora provamos o passo. O que é o passo? Vou pegar a versão mais simples aqui. Peraí. O que é o passo? Olha, para todo n, se P de n menos 1, então P de n. É isso que eu vou provar agora. Então, para isso, nós vamos definir. Definir, porque aqui vai precisar definir, definimos, né? Eu escrevi aqui. Pegar a definição de Pn menos 1. Pn já está definido aqui. O Pn menos 1 vou ter que definir agora.
Quem que é o PN menos 1? Eu vou pegar aqui no PN, e onde tem N, eu vou colocar N menos 1. Então, N menos 1. No lugar de N, eu coloquei N menos 1. Faltou um N menos 1 aqui, peraí. Pronto. Observa que, quando a gente escreve explicitamente o enunciado e indexa ele no número, o que eu estou fazendo fica mais claro, fica mais preciso. Eu sei agora, eu tenho que provar uma relação lógica aqui entre o PN menos 1 e o P de N, tá? O P de N já está definido aqui, o que ele é, e o P de N menos 1 está definido aqui. Agora, como é que eu provo uma condicional como essa? Eu suponho isso aqui, suponho que seja verdade, e mostro que então isso aqui vai ser verdade. Como é que eu provo isso para todo N? Isso é importante que não fica claro para muita gente. Eu simplesmente não digo quem é o N. Eu só sei que ele é um número natural. Se eu mostro, por exemplo, que como é que eu provo que N é ao quadrado? Se eu disse quem é o número, não, então vale para qualquer um. Eu não supus nada sobre esse N, exceto que ele seja um número natural. Então, o que eu provar para ele vale para todo número natural. Então, então, aí eu quero provar, então, P de N, tá? Eu quero provar que esse somatório aqui é igual a isso que está aqui. Como que eu vou provar isso? Usando o P de N menos 1. Então, eu vou... Às vezes é mais fácil, eu até teria feito assim se eu não tivesse começado já. Supor o P de N e provar o P de N mais 1, tá? Acho até que eu vou fazer isso, tá? Acho que vai ficar mais simples aqui para vocês acompanharem as contas. Depois eu corrijo lá em cima. Eu vou provar aqui. Se P... Vou fazer assim. Passo, se P de N, então P de N mais 1. Então, já tenho o P de N lá, que eu vou definir agora o P de N mais 1. Eu vou até reescrever aqui, que já está definido mesmo. Só reescrever ali aquele cálculo. Estou tirando aquele n menos 1 vezes n menos 1 mais 1 é n vezes n, né? Não, não é n menos 1, não. Peraí. É isso aqui. N mais 1 vezes n mais 2, tá? Pensando bem, não vou fazer isso, não. Vou fazer isso depois. Acho que a estrutura lógica vai ficar mais clara. Quero provar isso aí. Bom, como é que nós vamos fazer isso? O caso é um somatório. Então, eu vou pegar esse somatório aqui. Vamos partir desse somatório aqui. Isso aqui é igual a quê? A 0 mais 1 mais alguma coisa mais
K mais K mais 1. Certo? Por definição de somatório, o que a gente tem é isso aí. Mas, essa soma que está aqui à esquerda também é igual ao seguinte, ó. Perdão, vou fazer diferente. Assim. Vocês concordam com essa igualdade aí? Não, só está errado assim. Vou até fazer assim, quer ver? Colocar um parênteses aqui, para não ter dúvida onde começa uma coisa e termina a outra. Aqui. Eu posso fazer melhor que isso. Quero dizer o seguinte, ó, sendo bem explícito mesmo, indo bem no detalhe, tá? Por definição de somatório, eu estou somando. Perdão, tem uma confusão aqui. Porque no caso teria que terminar com N e N mais 1. Exatamente. O K só tem na definição de somatório. Foi cochilado ali. Vamos lá. O K variando de 0 a N mais 1. Então, aqui o K está variando de 0 até N mais 1. Tá? Bom, eu separo essa parte que vai até o N e o N mais 1 de fora. Eu posso escrever essa parte aqui como somatório, não posso? Por definição de somatório, certo? Somatório dos números de 0 a N, eu posso escrever como somatório. Mas, por hipótese, ou seja, qual que é a hipótese que eu tenho? É o P de N. Eu estou supondo que o P de N seja válido, é método da dedução direta. Eu vou pegar o P de N aqui. Olha o P de N aqui. Esse somatório é igual a isso. Então, eu posso substituir aqui em cima. Aqui é o mesmo processo. Eu repeti de novo, só que ficou faltando um negócio aqui. Peraí. Vai assim. Qual que é a hipótese? A hipótese afirma que esse somatório aqui é igual a essa expressão. Então, onde tinha esse somatório, eu coloquei a expressão.
Agora, eu vou desenvolver aqui a aritmética, simplificar essa expressão. Vou tirar esses parênteses daí. Mas eu esqueço de pular a linha aqui. Eu posso estender aqui. Não, só que aí eu tenho que tirar o... Agora sim. Estão acompanhando, né, gente? Isso aí é aritmética muito simples, mas às vezes tem uma dificuldade. N mais 2. Na verdade, nem vou fazer isso. Vou fazer diferente. Repara Ali que... dá, ali dá para botar o N mais um em evidência. É isso, só que deu um erro aqui. Peraí. Agora sim. Exatamente o que eu vou fazer. Vou botar o N mais 1 em evidência com N mais 2. N mais 1. Isso aí. E agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou separar esse N mais 2 aqui. N mais 1, mais 1. E aí, eu vou colocar entre parênteses os dois. O que que é isso aqui, gente? Eu provei que esse somatório aqui é igual a isso. Provei isso aqui. Acabei de provar isso. Mas o que que é isso aqui? O que que é esse? O que que eu estou afirmando aqui? Qual o nome desse enunciado? Está aqui em cima. É P de N mais 1, tá vendo?
O que por dedução indireta equivale a provar que P de N, então P de N mais 1. Então, lá atrás, nós provamos P de 0. Então, aqui nós provamos o P de 0. Aqui nós provamos que se P de N, então P de N mais 1. Então, está provado para todo N. Tá? Eu sei que vocês já viram isso antes, eu só quis colocar isso, estabelecendo o nome dos enunciados, fica melhor. Alguma dúvida? Bom, então está apresentado para vocês o método da indução lógica. Outros exemplos eu vou apresentar mais para frente, tá? Na própria folha que eu vou passar para vocês, tem aqui outros exercícios para quem quiser se divertir. Já é um bom começo de estudo. Na primeira aula já tem exercício para resolver. Tá bem? Por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.